Nesta aula, estaremos realizando duas demonstrações de uso de parâmetros REST em TypeScript. Para isso, vou pedir para vocês abrirem o Visual Studio Code e vou pedir também para vocês estarem criando aqui uma nova pasta. Vamos definir ela de exemplo 13 e vamos criar aqui dentro dessa pasta um arquivo chamado restparams.ts. Só para pegar aqui novamente os exemplos. Vamos botar aqui de restparams. E está feito. Lembrando que caso vocês queiram obter mais informações a respeito do uso de parâmetros REST, vocês podem estar acessando a documentação do TypeScript, que está bem exemplificada. Bom, vamos realizar aqui o nosso primeiro exemplo, que é justamente o exemplo que nós criamos lá na aula teórica, onde nós criamos uma função, onde essa função recebe um nome, e essa função ela vai receber alguns parâmetrozinhos aqui. Vamos botar aqui. Primeiro nome. Vamos botar do tipo string. E o segundo parâmetro eu vou definir ela como REST, ou seja, esse meu nome ele pode receber um nome gigantesco. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, os 3 pontinhos, sobrenome completo. Vai ser do tipo string, ele vai receber aqui dentro um arrayzinho, que no caso um colchetezinho. Depois vou jogar um return, primeiro nome, vai receber aqui um sobrenome também, completo, ponto, join. Veja que quando a gente coloca aqui o join, ele diz assim, ele é um join, ele pertence à classe de array, que vai receber do tipo string, como vocês podem ver aqui. E ele vai separar essas strings. E aí ele diz o que significa esse join. Ele adiciona os elementos de um array separando por um separador específico de uma string. Que no caso, o que vai separar a minha string aqui vai ser esses dois pontos aqui. Bom, o que vai delimitar aqui vai ser o ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, desculpe, o espaço mesmo, né? Bom, feito aqui, criada aqui a nossa funçãozinha, então nós vamos agora retornar ela. Então, para isso, nós vamos criar uma variável de maneira global aqui, que no caso vai ser o let, nome funcionário, que vai receber a função, meu nome, e aqui mesmo o próprio TypeScript ele já interpreta que ele vai estar recebendo um parâmetro REST ali, né? Então vamos lá, vamos botar aqui o meu primeiro nome, nome do meio, meu último nome. Aí vou começar a colocar outros nomes aqui que eu não tenho. Vou botando aqui quantos eu quiser. Deixa eu ver outro sobrenome interessante que eu posso botar. Souza eu já coloquei. Acho que tá bom. Bom, agora nós vamos dar um console.log e vamos passar justamente aqui assim. Nome completo. Note que ali, ó, ele coloca que o segundo parâmetro é optional params, que ele é um parâmetro opcional realmente. E você pode botar N parâmetros ali. É interessante como é que o TypeScript ele vai conversando com a gente conforme a gente vai digitando. Aí a gente vai botar aqui, que no caso vai ser nome funcionário. Vamos executar isso aqui. Então, para executar,
nós vamos vir aqui em View, Integrated Terminal. Pronto. Nosso exercício está aqui na pasta 13. Dá um CLC, dá um Node. Vamos tirar o TS e vamos ver o que vai acontecer. Opa. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ah, sim, claro. Eu tenho que compilar. Então vamos lá. Shift Ctrl B. Vai compilar aqui e vai gerar um arquivo JS. Como vocês podem ver aqui. Olha como é que seria feito um REST params ou um parâmetros REST em JavaScript. Nada muito simples, né? Você tem que declarar uma variável, sobrenome, onde você estipula ele como do tipo array. Você cria um for, a qual ele vai varrer aquele número de parâmetros que vão ser passados ali pela função. Aí sim ele vai jogar o nome completo ali para o console. Bem mais complexo, né? Já no TypeScript bem simples, você joga ali o meu nome, né? Cria 2 parâmetrozinhos ali, identifica o segundo parâmetro, né, como um parâmetro opcional que vai receber um tipo string ali. Cria uma variável global onde ele vai receber a função com os parâmetros n, né, no caso, né? Pode ser de maneira, vou até botar aqui que ele vai ser de maneira ilimitada, né? E depois mostrar, no caso, a função. Bom, vamos agora executar. Vamos dar um CLC aqui, vamos dar um Node. E olha o que ele fez. Ele juntou realmente o meu nome e mais os outros parâmetros. Interessante, né? Bom, acho que ficou bem compreendido aqui aquela explicação da aula teórica. Agora nós vamos criar um outro exemplozinho para REST params. Para isso, vou criar aqui uma outra pasta para não ficar desorganizado aqui. Um código, um folder 14, exemplo. Vamos... Acho que eu podia até ter criado aqui dentro. Acho que eu vou criar aqui dentro mesmo. No exemplo 13, vou botar aqui REST params 1.ts. Pronto, melhor assim. Deixa eu só pegar o exemplo aqui. Acho que é melhor separar, porque na hora de gerar o arquivo JavaScript, ele vai dar problema, vai juntar com coisas aqui. Então vamos criar aqui na pasta 14, é melhor. Vamos criar aqui REST params 1.ts. Ou 2, né? Que é o segundo exemplo. Então vamos criar aqui. Vamos pegar você. E vamos criar um exemplo bem interessante aqui, só que agora usando números. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui uma função. Deixa eu só fechar aqui e aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar uma function que nós vamos chamar de somar números. Nesse somar números, nós vamos jogar aqui 2 parâmetros. Número 1, que vai ser do tipo number. Opa, perdão. Estou fazendo besteira aqui. Ele vai ser do tipo número 1, que vai ser do tipo number. Número 2 também vai ser do tipo number. E o terceiro parâmetro que eu vou passar aqui, ele vai ser do tipo REST. Então eu vou botar aqui números, que vai ser do tipo number. E, claro, para identificar que é um REST params, vou botar um colchetezinho aqui. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem botar desta maneira, mas o interessante para ficar organizado o código é botar assim, ó. Fica mais organizado o código, ok? Bom, aqui vou começar a trabalhar com o que eu pretendo fazer. Então, eu vou criar aqui var resultado, vai receber número 1 mais número 2, certo? Olhando assim, você vai dizer assim, ah, tranquilo, ele está somando aqui, vamos supor, eu vou jogar ali no console lá
1 mais 2 vai ser igual a 3. Mas e se eu quiser jogar um exemplozinho tipo 50 números aqui, será que ele vai receber? Recebe? Acho melhor botar aqui assim. Acho melhor botar assim, para não confundir. Mas eu mostrei aqui para vocês uma outra maneira também que vocês podem estar organizando o código em TypeScript também ou em JavaScript também. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar aqui um for. Opa, acho que ele já tem uma... Isso. E vai dizer aqui para mim. O que eu vou dizer aqui? O i vai ser igual a 0. E... Opa, perdão. Vou botar aqui números. Que vai receber o próprio i. O que eu estou querendo dizer aqui? Já vou explicar para vocês. Resultado vai ser a soma de números em i, perdão. O que eu estou querendo dizer aqui nesse for? Olha, Gláucia, eu quero que você faça o seguinte. Quando ele chegar aqui, nesse ponto aqui na linha 17, na hora de que for executar, né, no caso, o programa, ele vai procurar identificar o seguinte: quantos números eu vou jogar lá na chamada da função somar números, porque é aquilo. Eu estou chamando um parâmetro aqui rest. Eu posso estar passando 30, 40, 50 números aqui. Então ele vai varrer aquilo ali e vai armazenar dentro do i. Ok. Então, no final, eu quero que ele retorne o resultado, né? Tem que ter um retorno. Então, vamos botar aqui um retorno, return. Deixa eu montar um return, resultado. Aí, o que vai acontecer? Aí, vamos botar aqui a resposta. Vai ser o seguinte. Vamos chamar aqui o somar números. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar um número, primeiro número. Vou botar aqui, tipo, 10, né? Botar aqui o segundo número, 20. Aí já nota ali, o terceiro parâmetro ele já pede para colocar, tipo, você pode botar nada ou pode botar N parâmetros, né? Então, vou botar aqui 30, perdão, botar 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, vamos lá. E botar aqui o let, que no caso, né? Isso melhor assim. Vou jogar aqui um console.log. E a soma dos... Perdão, tem que botar entre aspas aqui. A soma dos números são... Vou botar aqui e vou chamar o resposta. Então, a soma total aqui, resposta. Isso. Vamos lá. Vamos dar um Ctrl Shift B. Ele vai gerar um arquivozinho JS. Então, o que ele vai fazer aqui? Só recapitulando. Ele vai somar os números, né? E depois ele vai entrar dentro desse for aqui. Quando ele entrar no for... Ele vai pegar o parâmetro que está declarado como REST e vai identificar, olha, daqui para cá foram identificados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, vou jogar esses 7 números aqui dentro. É como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu vou incluir aqui, no caso, 30, o 40... o 50, o 60, o 70, o 80 e o 90. No caso, aqui, né? Vou botar aqui o i, né? É igual a isso aqui. O i, ele vai receber isso aqui. Ele recebeu os 7 parâmetros. Aí, depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse array e vai somar todos eles. Com mais 40, com mais... né, 50, com mais 60, com mais, perdão, com mais 70, com mais 80 e mais
90. Ele vai guardar tudo isso dentro de um i. O resultado disso tudo aqui vai no i. Se a gente pegar a calculadora aqui, vamos somar aqui. Eu estou sem calculadora aqui. Se a gente somar aqui 30 com mais 40, com mais 50, com mais 60, com mais 70, com mais 80, com mais 90, dá 420. Então, o i aqui no total vai ser igual a 420. Aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar daqui para cá, ele já sabe que o i é igual a 420. Aí, depois ele vai somar esse com esse. Vamos ver qual vai ser, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Integrated Terminal. Vamos sair daqui. Vou CD14 aqui. Pronto. Da palavrinha Node. E a soma deu 450. Então, é aquilo que eu falei com vocês. O que ele fez aqui? Ele somou o número 1 mais número 2. Vou até escrever aqui primeiro, né? Ele somou o número 1 e o número 2, que no caso aqui, ele somou 10 mais 20, que é igual a 30. Depois, né, o que ele fez? Ele somou, ele jogou aqui o i. O conjunto do i aqui, 40 mais 50 mais 60 mais 70 mais 80 mais 90. No caso, segundo aqui, ele jogou o i. Que no caso, o i é igual a 420. 420 com mais 30, o total aqui, o que vai dar? Na verdade, aqui, né? O total aqui, quanto que vai dar? Vai dar 450. Então, é isso que ele fez. Deixa eu botar para cá. Dar um pipeline aqui. Então, quando a gente procura entender mais ou menos o que acontece por debaixo dos panos, você começa a entender a estrutura lógica do código. E você começa a dar uns estalos e entender o que realmente está acontecendo aqui. Então, ele conseguiu identificar de uma maneira muito rápida, né? E sucinta, uma maneira de contar ali e somar esses números, né? Então, foi bem melhor, no caso, né? Bom, peço para vocês estarem dando uma olhada na documentação do TypeScript. Ele vem falando de uma maneira bem mais detalhada sobre parâmetros REST. Peço para vocês também estarem realizando alguns exercícios variados e diferentes relacionados à aula de hoje. É algo que não é muito usado no mundo real, mas pode acontecer de, por exemplo, você estar trabalhando numa empresa que precise declarar, por exemplo, dentro de uma determinada função, N parâmetros. Aí, para você não estar escrevendo, por exemplo, uma função, preciso de retornar, por exemplo, 20 parâmetros. Você não precisa passar esses 20 parâmetros ali dentro da função. Você pode passar por meio de um REST parameters, no caso, um parâmetro REST, né? Mas fica aí dado o recurso. Geralmente, nunca vi aplicação de parâmetros REST, por enquanto, em TypeScript no mundo real, mas se acontecer, você já sabe como pode estar fazendo uso no mundo real. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão com respeito à aula de hoje, vocês podem estar deixando a mensagem aqui por meio deste vídeo, ou entrar em contato comigo por meio de e-mail, ou até mesmo por meio de mensagens. Ok? A próxima aula estaremos falando sobre Arrow Functions e logo depois também uma aula demo falando sobre Arrow Functions. Espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.